Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18, vou fazer uma leitura aí do versículo 1 até o 8. Lucas capítulo 18, versículos do 1 a 8. Quem achou? Todo mundo achou? Diz assim, Lucas capítulo 18, versículos do 1 a 8. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e não desanimar. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faça-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Jesus deu uma lição aos discípulos sobre como orar, ou orar sempre e não desanimar. Algumas traduções estão não esmorecer. E ele fez isso contando uma parábola de uma viúva que conseguiu atenção jurídica do seu caso diante de um juiz ímpio. Interessante o que Jesus tenta ensinar para os discípulos. Mas ele termina a palavra com uma grande preocupação. Jesus, ensinando para os discípulos uma grande verdade, através de uma palavra, termina a parábola com uma grande preocupação. A preocupação, em outras palavras, é assim: quando eu voltar, eu encontrarei fé na terra? Quando eu voltar, eu encontrarei pessoas orando? Quando eu voltar, eu encontrarei pessoas me buscando incessantemente em oração? Quando eu voltar, eu encontrarei os irmãos que creem em mim, orando, gastando tempo em oração? Jesus vai dar uma lição para esses discípulos que vai servir para nós hoje. O título dessa pregação, para você não esquecer hoje, é: eu insisto porque creio. Eu insisto porque creio. Eu insisto porque creio. Se você puder guardar alguma coisa que eu vou dizer hoje, guarde isso. Eu insisto porque eu creio. Deus quer que você entenda que quem crer, alguém crê em Jesus aqui, em Deus, alguma coisa? Jesus quer que você entenda que quem crê ora, mas não apenas ora. Quem crê insiste na oração. Quem crê prevalece na oração. Quem crê ora incessantemente. Portanto, eu insisto na oração, porque creio que Deus está me ouvindo e em breve Ele responderá. Por isso, eu insisto porque creio. Então hoje eu vou expor para vocês aqui 3 razões, então, por que eu insisto e por que eu creio. A primeira é porque a oração é um antídoto contra o desânimo. A segunda é porque a oração não é um pedido de um desconhecido a um juiz ímpio. E a terceira é que a oração é atendida segundo a vontade de Deus. Eu creio e é por isso que eu vou insistir. Então eu insisto porque eu creio. Feche seus olhos para fazer uma oração. Senhor, eu quero ser instrumento Teu nessa noite para falar com os nossos irmãos. Eu faço isso na condição que o Senhor me deu hoje. O Senhor me deu a condição de ser pastor deles. Mas, mesmo sendo pastor desses irmãos, eu ainda
até o fim da minha vida, necessitarei da sua graça e do seu favor. Eu preciso que o teu Espírito Santo me encarregue de falar aquilo que precisa ser falado. Embora eu tenha preparado, o Espírito Santo, essa pregação, tenha feito os pontos, tenha feito a introdução, eu tenho feito tudo bonitinho, segundo diz a homilética e a oratória, mas se o teu Espírito Santo não nos convencer, de nada valerá. Se o teu Espírito Santo não falar conosco hoje, de nada valerá, nada do que nós preparamos aqui, nada do que nós cantamos aqui. Mas eu insisto mais uma vez na oração, Senhor. Fala conosco através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, as palavras de um professor, de um mestre, só fazem sentido, ou só ganham força quando os seus alunos, ou seus discípulos, estão vendo que esse mestre, ou esse professor, cumpre com aquilo que ele está ordenando, sim ou não? Seria decepcionante se você fosse no dentista e o dentista tivesse os dentes todos amarelos e com mau hálito. Né? Seria decepcionante você ir no nutricionista. E o nutricionista, que deve saber o que comer e o que não comer para regular, é obeso, está obeso. Você é nutricionista? Decepção. Aí você vai na academia, o personal trainer. Né, Leandro? Leandro não, que eu estou vendo que o Leandro já entra aqui na igreja assim já. O Leandro é personal trainer de verdade. Aí você vai na academia, o personal trainer é assim. Aí ele falou, hoje eu vou te ensinar a pegar o peso aqui, 30 quilos. Me ajuda aqui. Você não volta, mas é decepcionante. Porque a palavra desse mestre, desse professor, não está fazendo sentido. Ele está pedindo para fazer uma coisa que ele não faz. É igual os pais que falam, não mente, meu filho. É errado mentir para as pessoas. Aí pega o telefone, fala que a mãe não está. Está ensinando, está dizendo uma coisa, mas as suas atitudes estão dizendo outras. Mas quando Jesus começou a falar de oração com os discípulos, e todas as vezes que ele falava de oração, e ele especificava sobre a oração, para os discípulos, principalmente nessa parábola, o mestre dos mestres, o Deus, o Jesus, já havia externado na sua vida quando estava aqui na terra. Se você já leu os evangelhos, Lucas, né? Tanto faz, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, são 4. Os 4, por mais que usam linhas diferentes de explicar como foi a vida de Jesus, vai dizer que Jesus orou no batismo antes de começar a pregar e curar. Vai dizer que Jesus, antes de externar o seu propósito, ele orou. Que Jesus orou isolado de todos diversas vezes, indo para diversas partes desérticas. Ele se afastava de todo mundo para ficar sozinho e orar. Jesus, o Deus. O cara que faz milagre. Se você ler os evangelhos, você vai ver que Jesus orou antes de ressuscitar Lázaro. Ele não precisava orar, mas ele orou antes. Ele orou antes e depois de multiplicar os pães e os peixes. Jesus orou antes de escolher os 12 discípulos. Ensinou os discípulos a forma certa de orar. Antes dele ser capturado e preso no Getsemane, quando estava com suas emoções afligidas, suando sangue, ele orou. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas contudo seja feita a tua vontade. Ele orou quando estava crucificado, pedindo para o Pai, dizendo assim, olha Pai, perdoa o que eles fazem, perdoa o que estão fazendo, eles não sabem o que estão fazendo. Ele orou por aqueles que estavam crucificando e por aqueles que estavam zombando dele. Jesus, eu estou falando de Jesus, irmão. Jesus orou. E ele orou para finalizar o seu trabalho. Na cruz ele disse, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Então ele expirou e morreu. Jesus orou. O Jesus que a gente tanto ora aqui. Mas Jesus não parou por aí. Quando ele morreu, ele ressuscitou. Aí o que ele fez? Deixou o Espírito Santo, que segundo a Bíblia, intercede por nós com gemidos inexprimíveis, ou seja, ele ora também. Jesus esteve aqui, orou. Quando ele foi, ele mandou alguém para interceder junto com a gente. E não para por aí. Romanos 8,34 diz assim, ó, é Cristo Jesus quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Espera aí. Então não acabou? Jesus orou quando estava aqui.
Quando ele saiu da terra, mandou alguém para orar junto com a gente, e agora ele está lá do lado do nosso Pai, orando pela gente. Ou seja, ele continua orando para a gente. A gente está fazendo culto, ele está orando. Deus abençoe aquele culto, meu Pai, abençoa o culto. Está lá orando. Aí o Espírito Santo está aqui, sondando o nosso coração, no meio do culto, dizendo: Senhor, ajuda esse coração duro, o coração incrédulo. Senhor, ajuda aqui, Jesus intercede. Filho, ajuda aí, Pai, está ruim, manda anjo. Porque o negócio está difícil. Meu Deus, se Jesus, sendo Deus, Rei dos reis, Senhor dos senhores, nome superior a todos os nomes, o que todo joelho dobrará e toda língua confessará, aquele que é santo, que não tem pecado e nunca cometeu pecado, orou, deixou o Espírito Santo orando, continua orando por nós. Quem dirá eu e você, pecador miserável? Quem dirá eu e você, irmão? Jesus, 100% homem, 100% Deus, pisou nessa terra e orou. Precisou sair da frente dos discípulos para poder buscar Deus. Quanto mais eu e você, irmão, tenho certeza que você pecou hoje. Tenho certeza. Quanto mais nós, igreja de Jesus, orar é falar. Orar é comunicar. No nosso caso, é falar com Deus, é se comunicar com Deus. Nós precisamos intensificar as nossas orações, nós precisamos prevalecer na oração. A gente precisa acordar para uma vida de oração intensa. Nós precisamos insistir em oração. Você crê que Jesus é o Salvador? Insista na oração. Deus quer que prevaleçamos em oração. Por isso, eu disse aqui no começo e vou dizer de novo, eu insisto na oração. Porque creio que Deus está me ouvindo. E em breve Ele responderá. Eu não sei como é que está a sua vida de oração, mas quando Jesus quis dar uma lição nos discípulos, Ele contou uma parábola, e nós vamos aprender algumas coisas aqui. Quanto tempo você tem gastado de oração? Eu não estou falando aquela oração que você acorda de manhã, Senhor, abençoe meu dia em nome de Jesus, amém, já coloca o tênis e já sai. Vai tomar um café, não fala nem com a família, né? A gente está assim hoje, né? Já acorda, já passando manteiga no pão, vocês, né? Nem tirou a ramela ou é remela? Ramela, né? Remela é errado, né? Ramela. Dos olhos, já está passando a manteiga no pão, nem orou, nem falou nada, sai, dá tudo errado no dia, e aí você nunca sabe por quê. A primeira coisa que você fez saiu de casa foi nada. Você não falou com aquele que te deu a vida, o que te permite respirar. Quanto tempo você gasta das suas 24 horas em oração? Oração é falar com Deus. Eu insisto, porque eu creio. Lembre-se que a preocupação de Jesus é, será que quando o Filho do Homem voltar, haverá fé na terra? Dado a explicação da parábola, ele estava querendo dizer, será que vai ter gente ainda crendo aí, vai orar ainda? Será que essa galera vai orar mesmo? Será que quando eu voltar, não vou pegar o pessoal de surpresa? Eu insisto, porque eu creio. Insista. Creia em nome de Jesus. Irmão, se você não crê, você tem que sair daqui hoje crendo. Que o Espírito Santo toque no seu coração hoje. Você precisa sair daqui crendo. Creia em nome de Jesus. Nós precisamos intensificar a nossa vida de oração. E oração, irmãos, não é igual a gente pensa. Não, tem gente que pensa que orar tem que ter um canto reservado, né, atrás da porta, 12:05. É todo momento, irmãos. Hoje a minha mãe estava... O que é isso, meu? Está benzendo? Eu fico brincando com a minha mãe. Está benzendo alguma coisa aí, mãe? Não, eu estou orando, meu filho. Está orando, todo o tempo está orando. Orar todo o tempo é você está fazendo alguma coisa e está aqui, Senhor, me ajuda hoje, está difícil, olha, dá graça. Você está orando aqui, você não precisa falar. Você não precisa pegar o Uber e falar, boa tarde, tudo bem? Vai seguir essa rota, vou seguir essa rota. Tá, aleluia, vai seguindo o Pai, vai guardando a rota. Senhor, guarda o caminho, abençoa o Uber, como é que é seu nome, Uber? Senhor, abençoa o Edgar, vai abençoando o Edgar, vai levando, leva-nos. O cara vai mandar você descer do Uber. Pessoal, rapaz, sai daqui, em nome de Jesus. O cara não é crente, vai falar, sai daqui em nome de Jesus. Bicho doido. Mas nós precisamos insistir na oração. Quanto mais nós insistirmos, e você vai entender hoje por quê, mais probabilidade tem de Deus responder aquilo que nós estamos orando. Por isso que ele deu o exemplo de uma viúva, que não tem nem nome, de um juiz que a gente não sabe nem quem é. Ele deu um caso secular específico para dizer, se aconteceu isso com essa pessoa, e quanto mais vocês. Por isso eu insisto, porque creio.
Por que que eu insisto? Porque eu creio que, em primeiro lugar, a oração é o antídoto contra o desânimo. A oração é o antídoto contra o desânimo. Jesus disse isso. Versículo 18, capítulo 8, versículo 1 diz assim, ó: Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhe que eles deviam orar sempre e nunca desanimar ou desmorecer, deve estar outra tradução aí. Eu estou usando a NVI porque está a palavra que eu quero aqui usar. Ou seja, eles devem orar sempre, ou seja, né, perseverança, incessantemente, sempre, para que eles nunca desanimem. Você está entendendo o que Jesus está dizendo? A oração é o antídoto, ou seja, é a cura, é a injeção. Sabe quando você está doente, com dor de cabeça, você não toma um Doril? Você não toma um, como é que é o nome lá do outro lá? Que é mesmo? Dorflex, Dipirona. Você está desanimado, irmão? Vai orar. Deus vai te injetar ânimo no coração. Mesmo que a oração demande esforço, porque a oração demanda esforço, demanda um tempo específico para você orar, para você gastar com Deus. Não é a oração que nos desanima, mas é a falta dela. É a falta da oração que nos desanima. Eu não estou dizendo, gente, que crente não fica desanimado, que crente cheio do poder, cheio do Espírito Santo, cheio da inteligência, da teologia, fica... Não estou dizendo isso. Mas quando você ora, você tem alguém te segurando, tem alguém segurando as tuas mãos. É você orando junto com o Espírito Santo intercedendo e Jesus lá do lado do Senhor. É muito mais força. Você está mais seguro. Agora você acha, como é que o Espírito Santo vai interceder se a gente nem fala? Vai interceder pelo quê se a gente não está falando nada? Deus não está me olhando, Deus não me vê mais. Você não está orando, como é que Ele vai te ver? Você não fala com Ele. Você é filho de Deus ou é criatura de Deus? Porque filho fala com o pai. A oração é o antídoto contra o desânimo. Jesus poderia enfatizar qualquer coisa. O que ele disse? Mostrou-lhes essa parábola para aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar para não ficar desanimado. Jesus poderia fazer qualquer outra coisa, falar qualquer outra coisa aqui, irmão. Ele poderia falar assim, vocês devem orar porque oração é um privilégio de falar com o Pai. Jesus poderia ter falado isso. E é um privilégio falar com o Pai, mas ele enfatizou que é contra o desânimo. Por que ele disse isso? Porque se você ler os versículos anteriores, o contexto, Jesus já está começando a falar da vinda dele. Ele começou a externar, dizendo assim, olha, eu vou morrer, vou ressuscitar, mas eu vou voltar. Por isso que ele diz no final do texto que a gente leu, será que quando o Filho do Homem voltar eu vou encontrar fé? Está nesse contexto. E que ele sabe, só ele sabe quando ele vai voltar. Quer dizer, o Pai sabe, Jesus não sabe. É um tempo, já fazem mais de 2000 anos, e Jesus não voltou. E ele sabe como nós somos falhos. Ele sabe que se a gente ficar desempregado aí 3 meses, a gente fica desanimado. Por isso que ele fala, olha, é melhor vocês orarem. Ele sabe quando não está dando muito certo, na nossa casa, aquela bagunça, aquela confusão, é briga para lá, briga para cá, ninguém entra em entendimento em casa, dá desânimo. A primeira coisa que você vai pensar, hoje eu não vou para a igreja não. Hoje eu não vou não, se vira aí, os irmãos orem lá por mim lá. Está acontecendo aqui na minha casa. Não, isso me desanima, a situação que eu estou vivendo, você não tem ideia de como é que é. Você acha que Jesus não sabia disso? Foi por isso que ele mandou orar. Porque o desânimo vai vir, irmão. Você está me ouvindo? O desânimo vem. Há 3 semanas atrás o desânimo me pegou. Por conta da minha mãe, que você já sabe a história. Eu fiquei desanimado o dia inteiro. Eu falei, meu Deus, que coisa doida. Mas eu orei. Em seguida eu senti o conforto de Deus. E quando você ora, você começa a lembrar das promessas de Deus. Quando você ora, você começa a lembrar da Bíblia. Você começa, não, mas peraí, Jesus é o Deus do milagre. Que isso? Meu Deus é o Deus soberano, sobre tudo, sobre tudo. Isso aqui está nas mãos dele. Esse negócio aqui está no controle dele. Vai dar tudo certo. Eu creio. E aí você começa a se animar de novo. A oração é o antídoto contra o desânimo. Ore mais. Insista na oração. Irmão, orar não é só quando está tudo bem, não. Principalmente quando está tudo indo ruim.
Principalmente quando você não consegue falar. Eu não sei você, mas você já orou? Você se ajoelhou para orar e não conseguiu? Não sai nada. Você fala, não, hoje eu vou orar. E você se ajoelha e não sai nada. Você fica, Senhor, não sei, Senhor. E não consegue falar nada. Não sai uma palavra, irmã Gabi. Porque está tão ruim, está tão pesado. Mas a oração é o antídoto contra o desânimo. Quando eu oro, eu preciso falar para Deus meus problemas? Quem acha que sim, diga sim. Sim, né, irmãos? Mas tem gente que diz que não pode. Que só tem que adorar, adorar. Falar com Ele, você já está adorando, porque você já está reconhecendo que Ele é Deus, que Ele pode ouvir a tua causa. Irmãos, está com problema? Se joga de joelho e vai falar com Deus. Vai suplicar. Sabe o que é súplica? Súplica é aquela oração que está no seu coração, aí você não aguenta mais. Deus, ouve a minha oração essa noite, eu não aguento mais. Isso é súplica. É quando você não aguenta mais, mas você precisa derramar os seus problemas aos pés de quem pode resolver. Muitos problemas vocês vão me trazer. Nós poderemos solucionar alguns, outros é só o Senhor que consegue. Por isso, a oração é o antídoto contra o desânimo. Nós devemos orar ao nosso Senhor quando está tudo bem ou quando está tudo mal. Ele conhece a nossa mente e o nosso coração, irmãos. Não vou falar, não vou orar hoje sobre esse assunto, porque, ai meu Deus, o que Deus vai pensar de mim? O que o pessoal vai pensar? Eu não vou pedir oração para esse problema na igreja, não, Deus me livre, o que vão pensar de mim? Irmãos, em Filipenses 4, 6, 7 diz assim, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ações de graça, apresentem os seus pedidos, ou seja, as orações, a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Coração é a sede das emoções, mente fala da nossa vida intelectual. A gente usa para raciocinar. Uma pessoa desanimada, irmão, é desânimo. A vida emocional vai para depressão. A vida intelectual não consegue raciocinar, não consegue fazer uma conta, não consegue achar uma solução para o problema dentro de casa. Porque eu estou tão desanimado que eu não vejo saída. Mas a paz de Deus, diz Paulo aqui, é o que vai nos guardar, é o que vai nos deixar o nosso coração, e as nossas emoções e a nossa intelectualidade em paz. É quando nós orarmos, é por isso que eu insisto porque creio que a oração é o antídoto contra o desânimo. Ore mais, irmão. Está desanimado? Vai ter que orar mais. Ora mais. Está orando 30 minutos? Dobra esse negócio aí, ora mais. Divide durante o dia. Acorda, ora 5 minutos. Depois do almoço, vai, ora mais 10. Vai orando, vai acumulando tempo com Deus. Você vai ficar menos desanimado, irmão. Isso eu garanto para você. Porque Jesus ensinou isso. Jesus ensinou. Eu insisto, porque creio. Eu insisto porque creio que, em segundo lugar, a oração não é um pedido de um desconhecido a um juiz ímpio. A oração não é um pedido de um desconhecido a um juiz ímpio. Jesus conta essa parábola, ele expõe aqui uma viúva que não tem nome. Viúva naquela época era símbolo de desamparo. As viúvas ficavam muito desamparadas, porque era assim, a cultura era assim. Aí ele diz sobre um juiz injusto diante de Deus e diante dos homens. Se você ler o texto, se você acompanhou a leitura, você vai ver que ele diz isso aí. Ele não queria nem saber de Deus, ele não queria nem saber dele, é isso, é um juiz ímpio. A ênfase que Jesus dá aqui é que se um juiz ímpio atender um pedido de uma desconhecida, imagino que Deus, que é justo, pode fazer com nós que somos os escolhidos dele. Imagina, olha a lição que Jesus está dizendo para esses discípulos aqui. Não desanima não. Se esse caso se resolveu com gente que não presta, imagina com o nosso Deus que é justo. E com você que é o escolhido, ou a escolhida de Deus. Olha a lição que Jesus nos dá. A Bíblia está recheada de versículos e texto que diz sobre a nossa identidade. João 1, do 11 e 12, diz que nós somos filhos.
Aqueles que creem em Jesus, deu-lhes a ele o poder de serem chamados filhos de Deus. Eu sou filho. Eu não sou um desconhecido. Eu sou filho. Outra coisa que a Bíblia diz, em João 15:15, Jesus fala assim, ó, eu já não te chamo de servos, mas também os chamareis de amigos. Ou seja, eu sou servo, porque eu trabalho para ele, mas também sou amigo. Eu não sou um desconhecido. Uma outra referência está em Romanos 8:17, que diz que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. É como se a gente fosse brother de Cristo. Vamos receber tudo que Cristo vai receber junto. Co-herdeiros. A gente vai receber a herança junto com Ele. E aí, você é um desconhecido ou não? Eu não sou, viu? Já estou deixando meu pé fora aqui. Eu não sou um desconhecido, eu sou filho. Eu sou servo, mas também sou amigo e também sou herdeiro das coisas de Deus. Ou seja, se um juiz ímpio atendeu uma viúva desamparada sem nome, que Jesus não quis nem citar o nome, quanto mais nós, filhos, servos, amigos e herdeiros de Deus, todo-poderoso, dono de tudo, santo e justo. O que Ele não fará por nós? Nós não estamos desamparados. Nós não estamos esperando por alguém que não possa conversar com a gente. Qualquer momento que você fechar os olhos, até no culto, aqui, se eu estiver falando e você fechar o olho, Pai, me dá, Senhor, me ajuda, Ele vai estar te ouvindo ao mesmo tempo. Nós não estamos desamparados. Eu insisto porque creio que a oração não é um pedido de um desconhecido para um juiz justo. Eu não sou um desconhecido. Você, irmã, não é uma desconhecida diante de Deus. Só que o segredo não é só saber disso. Não é só saber que você é filho, não é só saber que você é servo e também amigo, não que você agora é herdeiro e co-herdeiro com Cristo, mas é como você usa isso. Porque um bom filho sabe se aproveitar do pai em alguns momentos. Pai, compra aquele PlayStation lá, pai. Pai, não tem dinheiro. Por favor, pai. Todo dia o miserável tá pedindo tal do PlayStation. Eu não aguento mais, eu tenho que no final do ano o pai te dar esse negócio. Não é só saber que é filho, é saber usar esse recurso. Né, Mateus? Vai orando, Mateus, vai orando, faz jejum. O seu pai vai te dar um PlayStation 15, você vai ver. Quando sair o PlayStation 15, seu pai te dá. Você já vai estar com 40 anos, mas tá tudo bem. É isso aí, o importante é insistir na oração, guarda isso na sua cabeça. Não é só saber disso, não é só saber que eu trabalho para Deus, que eu venho aqui, que eu prego, ou que eu limpo o chão, não é só saber disso, que eu também sou amigo de Deus, que Jesus me revela algo sobre nós, sobre a Bíblia, sobre a igreja, não é só saber isso, mas é aproveitar, já que eu sou filho, Ele vai me ouvir, eu vou orar muito mais agora. Agora que eu tenho esse acesso como filho, como amigo, como servo, como herdeiro, tenho certeza que Ele vai me ouvir, irmãos. Isso devia ser algo bom para nós, não algo penoso. Ai, agora eu sou servo de Deus, ai, eu não aguento mais, todo domingo tem que abrir a igreja. Todo domingo, você tá aproveitando de algo que é bom, e você está dizendo que é ruim. Quando você vem domingo para a igreja, isso é muito bom, você está se aproximando daquele que te criou. Só que você precisa usar isso. Você tem gastado seu tempo orando? Você fez como essa viúva fez? Porque o segredo da viúva foi porque ela insistiu. O juiz ímpio disse assim, eu não aguento mais. Mulher chata. Mulher chata. Chama ela aqui. Chama, Meirinho, guardas. Chama essa mulher. Ela está enchendo o saco lá fora. Eu já falei que eu não vou atender ela agora. Manda ela entrar aqui. Entra aqui. Qual que é o seu negócio aí? Tá, tudo certo, então é seu, toma, vai embora daqui, sai daqui. Porque ela insistiu, ela ficou, julga minha causa, e às vezes a gente está passando por tribulações na vida, e a gente só ora uma vez, Senhor, livra-me amanhã. Acabou. Não passou nem do teto, irmão. Senhor, livra-me amanhã. Passou. Tem que orar todo dia, Pai, tem misericórdia da minha casa, Pai, tem misericórdia de mim, Senhor, tem misericórdia, Senhor, cura a minha família, em nome de Jesus, alcança meus pais, Jesus, alcança. Aí você acorda amanhã, você acorda no outro dia,
Senhor, não esqueci de ontem não, continua, Senhor, eu preciso que o Senhor alcance os meus pais. Quando você vai almoçar, aí você adora um pouquinho, canta uma música, mas Senhor, olha Senhor, eu estou orando de novo, Pai, eu insisto em nome de Jesus, olha para os meus pais, cuida da minha família, olha o meu marido, olha os meus filhos, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, eu não estou esquecendo disso não, Senhor, faz alguma coisa, Deus! Faz, você insiste, vai insistindo, e Deus, que é o nosso Pai justo, Ele não vai reclamar, Ele não vai ficar aborrecido e falar, olha, meu filho está buscando tanto, eu acho que isso é importante, deixa eu dar uma olhada. E aí as coisas começam a acontecer. Por isso que eu insisto porque creio que a oração que eu faço não é de um desconhecido a um Deus, ou um juiz ímpio, mas um Deus todo-poderoso, que me conhece como filho, como servo, como amigo e como herdeiro. Eu insisto porque eu creio. Eu insisto porque creio que, em terceiro lugar e último lugar, a oração é atendida segundo a vontade de Deus. Eu vou insistir, eu vou orar, eu vou importunar o Senhor, mas eu sei que é segundo a vontade dEle. Tem uma galera por aí, dizendo, que você tem que pegar Deus e colocar Ele contra a parede, que você tem que determinar, os bichos ainda fazem assim, ó, tem que determinar, Deus tem que fazer. Rapaz, sabia não dessas coisas não. Deus tem advogado agora, Deus precisa de ordem de alguém, a gente manda nele, eu não estou sabendo disso não. Eu acho que o pessoal está lendo uma Bíblia errada, viu? Que aqui está dizendo que eu sou um pecador miserável e desgraçado, desprovido de graça. E que o meu pecado faz separação entre mim e ele. Quem sou eu para colocar Deus contra a parede e determinar alguma coisa? A oração é atendida segundo a vontade de Deus. Eu insisto, porque eu creio, mas é atendida segundo a vontade dEle. Por que as nossas orações não são atendidas? Porque primeiro a gente não sabe orar. Tiago diz, em Tiago 4, 2 e 3, diz assim, olha, vocês pedem muito e não recebem. Vocês não recebem porque vocês pedem mal. Vocês pedem para gastar por vocês mesmos, é por isso que vocês não recebem. Se vocês pensarem mais na obra de Deus, em Cristo, sobre a igreja, sobre as coisas, as portas vão se abrir. É por isso que quando eu vejo algumas pessoas se empenhando na igreja, eu já vejo a porta de Deus abrindo na família, em tudo. Porque um segredo está aqui na Bíblia. Quando você pede para gastar para você mesmo, você não recebe. Está aqui, irmãos. Tiago, capítulo 4, versículo 2 e 3. Está na Bíblia. Não é eu que determino, mas é Deus, segundo a sua vontade. Por que as nossas orações não são atendidas? Porque nós não insistimos. Mateus 7, do 7 ao 11, Jesus diz assim, olha, vocês têm que pedir, vocês têm que buscar e vocês têm que bater. Aí a porta vai abrir, mas vocês têm que bater. Ele não falou quando é que vai abrir, se é no terceiro toque, toque, toque que vai abrir. Não, vocês têm que buscar e bater até a porta abrir. Tem que insistir. Tem que insistir, irmão. Por que as nossas orações não são atendidas? Porque além de nós não orarmos, não sabermos orar, ou insistirmos, nós não sabemos lidar com a vontade de Deus. A gente não sabe. Sabia que a gente não sabe? Salmo 35 diz assim, que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Como é que a gente interpreta isso? A gente fala assim, a gente chega aqui triste, aí lê o Salmo, o choro dura uma noite, a alegria vem amanhã. Então, amanhã, quando acordar, já está tudo bem. É assim que a gente, é assim, irmãos, é assim. Irmãos, isso é nosso também, é assim comigo também. Eu acho que hoje está tudo ruim, eu acho que amanhã eu vou acordar, vai estar tudo bem. Mas é uma poesia, é um salmo, é uma música. Os salmos são músicas, são poesias. Ou seja, ele está dizendo assim que nesse momento que eu estou vivendo, está tudo muito ruim, muito péssimo, mas em breve as coisas vão ficar muito bem. Ou seja, hoje eu estou triste, mas logo eu vou ficar alegre. Por isso que o choro dura uma noite e a alegria vem pela manhã. É uma questão só de interpretação. Mas a gente não sabe lidar com a vontade de Deus. A gente ora pedindo, Deus faz a tua vontade. Aí Deus arranca o emprego da gente. A gente fica chorando. Deus, eu pedi para você fazer a tua vontade. Eu fiz, filho, eu tirei você de lá. Meu Deus, a gente não sabe lidar com a vontade de Deus. A Bíblia diz em Eclesiastes 3 que há tempo para todas as coisas, inclusive para Deus responder a gente ou não. Por isso que tem coisas que duram séculos para darem certo. Anos, décadas para darem certo. Semanas, a vontade de Deus,
ela não é aceita pela maioria dos crentes, porque nós já aprendemos que não acontece no nosso tempo. Por que a gente não gosta da vontade de Deus? Vamos falar a verdade, a gente ora pedindo a vontade de Deus, mas a gente não gosta mesmo, porque vai contra tudo aquilo que a gente quer. Porque a gente quer um negócio para amanhã, só que na agenda de Deus está para daqui 3 anos. Não é assim? Então a gente não quer, esse negócio da vontade de Deus é meio perigoso, por isso que não é bom ser crente não. E esse negócio de ser servo, não vou nem começar a trabalhar na igreja, porque aí o negócio vai ficar ruim, né? Porque aí vai entrar o negócio da vontade de Deus. Aí se entrar o negócio da vontade de Deus, aí eu vou ficar um tempão na espera. Porque é assim que está o pensamento das pessoas hoje. O que as pessoas querem hoje? Coisa prática. Eu quero a vitória agora, eu quero um milagre agora. Vem aqui, receba o milagre, vem aqui, vem agora o milagre. Receba o milagre agora, em nome de Deus. Levanta e anda, levantou e anda. Bora. Quem é mais milagre? Quem milagre? Porta de emprego, vem cá, porta de emprego agora. Em nome de Jesus, a porta de emprego. Sai, ó, amanhã, ó, telefonema, ligou, bora. Parecendo aquele canal do boi, né? Olha a abençoada na vitória, leilão, quem tem mais, quem vem atrás da visão da vitória aqui, ó. Olha a visão, Deus está mostrando, traz a vitória, ouro, aleluia. Aí fica coisa de maluco. Por que as pessoas estão desanimando? É porque elas não sabem viver ou conviver com a vontade de Deus, sendo que a Bíblia diz que é boa, perfeita e agradável, ou seja, agora você chora, lá na frente você vai sorrir muito, e ainda vai contar testemunho, e ainda as pessoas vão olhar para você e vai dizer, meu Deus, olha, eu acompanhei tudo. Como é que foi isso? Eu esperei a vontade de Deus. Fique na vontade de Deus. A vontade de Jesus nessa parábola é que nós precisamos insistir na oração. Porque a oração demonstra a fé, demonstra que você crê em Deus. E a fé está dentro da vontade de Deus. Porque a Bíblia diz em Hebreus 11:6 que sem fé é impossível agradar a Deus. Se a gente não consegue nem agradar a Deus, quanto mais alcançar a vontade dEle. Então por isso que eu insisto. Porque eu creio. Eu insisto porque eu creio. A vontade de Deus, para eu finalizar esse ponto e para a gente fechar. 1 Timóteo capítulo 2, Paulo diz assim para Timóteo, ele está escrevendo uma carta, é a primeira carta, ele está escrevendo, dizendo, Timóteo, a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. A vontade de Deus. Você já se perguntou esses dias aí, qual que é a vontade de Deus? Tem uma aqui que eu destaquei para hoje, que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Essa é a vontade de Deus. Se você esteve orando essa semana, Deus, qual que é a tua vontade? O que o Senhor quer na minha vida? A vontade de Deus para a sua vida é que homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade através da sua vida. Mas e a minha bênção? Ó, a gente já falou isso nos pontos anteriores, você tem que bater e insistir. Não sei se é da vontade de Deus. Continua orando aí, irmão. Vai orando, vai batendo até a porta abrir. Vai batendo. Tem gente, irmão, que orou tanto, que tem uma coisa que não era para Deus dar, Deus deu, porque insistiu tanto. Deus, eu quero essa mulher. Eu falei, não, meu filho, isso aí não vai dar errado. Mas eu quero. Sabe aquelas crianças que vai no mercado com a mãe, cai no chão e quebra tudo. Eu quero, mas isso aí vai fazer mal para sua barriga. Mas eu quero. Aí você fica com vergonha. Que tá todo mundo, e tá viralizando no TikTok, que filmaram o teu filho e jogaram no TikTok. Aí você vai ter que comprar. Aí às vezes, os pais fazem isso, né? E se Deus fizesse isso com a gente, hein? Se você está pedindo algo para Deus e Deus não está te dando, eu acho que é um sinal aí, não é não? Será que o que você está pedindo é para o seu deleite? É para os seus desejos pessoais? Senhor, me dá uma casa na praia em nome de Jesus. Aí você vai para a praia e não volta mais para a igreja. Senhor, eu preciso de um automóvel automático. Em 2017, daí em diante. Aí, ó, é só rolê. É só Ibiúna. Só praia. Água de coco, canudinho. Acabou. Mas muitas vezes Deus permite algumas coisas acontecerem na nossa vida. Que é para a gente aprender. É para a gente aprender. É por isso que precisa orar, irmão. Qual que é o segredo disso tudo aqui? Que Jesus está dizendo, vocês precisam orar, é isso. Orem, insistam em oração, prevaleça em oração. Ore, insista na oração. Eu insisto, porque eu creio. E você, está crendo ainda aí? Será que você está crendo na oração ainda? A gente precisa sair daqui hoje, irmão. Em nome de Jesus. Entendendo que nós precisamos prevalecer na oração. É por isso que a gente precisa insistir. Se você intensificar a sua vida de oração,
você vai começar a entender a vontade de Deus. A vontade de Deus é aqui, assim, ó, tá aqui, ó, tá numa linha reta. Quando você não ora, você está aqui, irmão. Você não sabe o que Deus quer, você não sabe para onde Deus quer te levar. O Espírito Santo não consegue falar com você não está em contato com Ele. Mas a partir do momento que você começa a orar, o Espírito Santo vai te direcionando, não é aqui, a vontade é aqui, a vontade é aqui. Daqui a pouco você está na mesma linha, e você está na mesma linha que Deus começa a falar com você, as coisas começam a acontecer, as portas começam a se abrir. Eu não estou dizendo que você tem que orar e vir à igreja só para ter bênção, não, irmão. As bênçãos são consequências, entendeu? Quando você aceita Jesus como Salvador e começa a ter uma vida de oração, o que vem tudo é consequência. Jesus falou assim, olha, não fiquem ansiosos por coisa alguma. Pelo que comer, pelo que vestir. Não fiquem ansiosos por isso. Busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, o que comer, o que beber, o que vestir, serão acrescentadas. Se nós entendêssemos isso. Irmão, é acrescentado. Você está buscando as coisas de Deus, você não está nem pedindo nada, você só está buscando as coisas de Deus. Aquilo que você tanto precisa, vai ser acrescentado, vai chegar. Chega em casa, chega do nada e fala, meu Deus, o que está acontecendo na minha vida? É porque você entendeu que você precisa prevalecer na oração. A oração é antídoto contra o desânimo. A oração não é um pedido de um estranho, de um desconhecido, a um juiz ímpio. E a oração é atendida segundo a vontade de Deus. Amém? Amém. Eu insisto porque creio.